ouçam a voz do bom pastor, entre pela porta do pastor das ovelhas. A quinta declaração é: eu sou a ressurreição e a vida. O capítulo 11 relata Jesus sendo avisado sobre a doença de Lázaro, que era seu amigo. Porém, Jesus não foi imediatamente e ficou mais 2 dias em Jerusalém. Quando resolveu ir ao encontro do amigo, ele já sabia que Lázaro estava morto. João 11, versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Lázaro já tinha morrido já fazia 4 dias. E quando Jesus chega lá, a primeira que vai ao encontro dele é Marta. E ela fala: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão estaria vivo, não teria morrido. E aí, nesse momento, que Jesus se declara como a ressurreição e a vida. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Então, quando Marta viu Jesus, eu imagino a tristeza dela, né? Porque Jesus foi lá, curou tantas pessoas, cegos de nascença, ela presenciou os milagres de Jesus. E quando chegou na casa dela, na família dela, Jesus não veio, né? Ele era amigo, ele era próximo e ele não veio. Então, a frustração dela na fala: se o Senhor tivesse vindo antes, é clara. Mas havia um plano de Deus. Não é que Deus perdeu a hora, que Jesus perdeu a hora. Não, Jesus sabia o que ele estava fazendo, né? E aí a gente fica pensando, porque aí Marta fala assim: eu creio que o meu irmão ressuscitará no último dia, né? Por quê? Porque eles acreditavam que quando passasse após 3 dias, a pessoa não tinha como ressuscitar, ela morreria. Então, Jesus não foi antes, porque se ele fosse em 2 dias, seria uma cura, não uma ressurreição, né? E aí o que Jesus queria mostrar é que ele é a ressurreição e a vida. Então, aos olhos de Marta, ela não imaginava que Jesus seria capaz de fazer algo tão grande, algo tão maravilhoso. O que Marta não entendia era isso, que Jesus é o dono da vida, é aquele que fala e tem o controle da morte e da vida. E nessa confusão de sentimentos, que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo que mesmo que nós morramos, hoje, amanhã, um dia, a gente espera que demore, né? E a gente tem medo da velhice, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer cedo. A gente fica com dor, a gente fica com uns problemas, né? O pastor falou aqui que vai entrando em idade, eu sei, depois dos 36 meu joelho já era. Mas a gente quer viver, né? A gente quer viver. E Jesus fala em versículo 11:33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. O texto relata que ao ver Maria, porque Maria estava longe, aí Marta foi atrás dela e falou: o mestre está te procurando. Então ela chegou e aí começou a chorar, a falar a mesma coisa: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus chorou. E aí toda vez que eu lia essa frase, eu pensava: mas se Jesus sabia que ia ressuscitar, por que Jesus chorou? Né? E aí, se você parar para pensar, Jesus não estava chorando por Lázaro. Não que ele não se importasse, ele amava Lázaro. Mas ele estava chorando pela angústia de Maria, diante da morte, diante da perda do irmão.
né? Jesus, vendo a comoção das pessoas, com certeza Jesus deve ter pensado, minha opinião, tá, irmãos? Que tristes são aqueles que não conhecem Jesus e são escravos da morte, né? A morte terrena e a morte eterna. Então, Jesus se compadece disso. Jesus não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, né? Como nós vemos, Ele deu a vida por nós. Então, Jesus chorou por isso, pela morte, pela angústia da morte. Né? Não importa quantos anos se passaram, se você perdeu um ente querido, ou quando nós morrermos, aqui se passaram só 4 dias. Pode ser que passem décadas, séculos. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão ressuscitados e viveremos com Ele para sempre. E a morte não terá nunca mais poder sobre nós. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Olha, essas pessoas não têm esperança, né? Para elas acabou. Pode ver, eu nasci num lar não cristão. Se você vai no velório, é uma tristeza sem fim, é muito triste mesmo. Mas quando você vai no velório de crente, não que seja animado, você está triste, mas é algo até emocionante, porque não é seu parente, mas você sente a presença de Deus. Você sente aquela coisa de você vai encontrar essa pessoa, né, que você vai ver essa pessoa. E uma pessoa que não conhece a Cristo, ela não tem essa esperança. Então, por isso Jesus chorou. Chorou por aqueles que não têm a esperança de tê-lo como a ressurreição e a vida. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Uma vida sem Jesus é a própria sepultura. Só Jesus é a ressurreição e a vida, para aqueles que nele crêem, né? Só Ele é a esperança. Mas a gente precisa crer nele, assim como um cego creu, conhecer ele, como um cego não conhecia. Foi a primeira pessoa que ele viu ao abrir os olhos, e ele creu no Senhor. Então, crê em Jesus, e ainda que você prove a sepultura, ainda que quando Jesus voltar nós já estivermos mortos, nós viveremos em Cristo. Amém? Está acabando, irmãos. Calma. Tenha paciência. A 6ª declaração é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do capítulo 12, Jesus começa a se preparar para os últimos momentos dele. Então, ele começa a preparar os apóstolos para a sua ausência, para que entendam a missão. Nesses capítulos, nós temos a preparação da última ceia, o ensino do lava-pés aos discípulos, a revelação da traição de Judas e a negação de Pedro. Então, Jesus estava próximo das suas horas, né? Haveria a crucificação. E é nesse contexto de incerteza do futuro, principalmente dos discípulos, em meio à tristeza da despedida, que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente volta para aquilo da porta. Jesus é a porta. A gente não pode ir ao Pai diretamente sem passar por Jesus, né? Então Jesus é o caminho, né? Então eu fico imaginando os discípulos. Eles passaram 3 anos vendo os milagres, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e de repente Jesus fala: para onde eu vou, vocês não podem ir. Deve ser frustrante. Eles largaram as casas, as famílias, os empregos. E agora?
né? Eles deviam pensar, e agora, o que vai ser de nós? A gente vai voltar a pescar? O que vai ser das nossas vidas? Porque eles ainda não sabiam do plano maravilhoso que Deus tinha de, através da vida deles, levar o Evangelho, né? Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele está falando que não existe outra direção, né? Nós vivemos num mundo que fala que todos os caminhos levam a Deus, né? Tem até uma camiseta, todos os caminhos levam a Deus, assinado diabo, né? Satanás, é uma coisa assim. Bem, então é isso, nem todos os caminhos levam a Deus, pelo contrário, só Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Os outros caminhos são caminhos de morte, são caminhos de mentira, né? Só Jesus tem as palavras de salvação para nós. Então não existe outra religião, não existe outro Deus, não existe superstição, não existe crente supersticioso. Infelizmente a gente ainda vê, né, crente que acredita em horóscopo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser libertos em nome de Jesus, né? Então Jesus é a única rota, né? A única rota é Jesus Cristo, né? E Jesus fala, eu sou a verdade. E meio tantas mentiras, né? Tantas fake news, né, distribuídas pela internet. Eu acho que a internet veio para ajudar, mas ela também acaba prejudicando, porque muita coisa é disseminada assim, muito rápido, e até você processar e saber se é verdade ou não, e vai passando um para o outro, e vai fazendo corrente, né? Então isso é bem perigoso, né? No mundo com tantas linguagens, hoje nós temos tantas nomenclaturas para definir se você é homem ou é mulher. É um absurdo, assim, sabe? Outro dia aconteceu isso no meu serviço e eu fui pesquisar, né? Porque todo mundo ficava falando a palavra lá, eu sou nananã, eu sou nanã, eu sou nananã, eu sou nanã. Então, assim, aí eu fui pesquisar, né? Que era para saber se você é homem, nascido homem, continua homem, e se você é mulher, nascido mulher, que continua mulher, entendeu? Aí eu falei, eu sou mulher, pronto, né? Então, tipo, é um mundo cheio de nomenclaturas agora. A gente mesmo não sabe